Olá, está no ar MP Cidadão. Eu sou José Fernandes Júnior e trago para você, a partir de agora, os principais destaques do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E no programa de hoje, nós teremos mais uma edição do MPRJ Responde, com a participação de promotores e procuradores de justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, esclarecendo as dúvidas dos cidadãos. Você vai ficar por dentro das últimas notícias do portal do Ministério Público no quadro Minuto MPRJ. E aqui no estúdio, no nosso bloco de entrevistas, nós teremos a segunda parte do bate-papo sobre Laboratório de Inovação do MP aqui do Rio de Janeiro, o Inova MPRJ. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. É hora do quadro MPRJ Responde, um canal direto entre o cidadão e os promotores e procuradores do Ministério Público do Rio. Se eu for vítima de violência doméstica, a quem devo procurar? Olá, Vitória. Então, nessas hipóteses, nós sempre recomendamos que um dos melhores caminhos é sempre procurar realizar o registro de ocorrência junto a uma delegacia especializada de atendimento à mulher, as chamadas de DEANs, que existem aqui no nosso estado em vários pontos, em vários locais. Caso não exista uma delegacia especializada de atendimento à mulher na localidade, o registro de ocorrência pode ser feito em qualquer delegacia distrital. Sinalizamos também que para essas mulheres que sofrem com violência, elas também podem se socorrer dos chamados centros especializados de atendimento à mulher. Existem esses centros que são especialmente de apoio, de atenção e orientação focada nessa questão da violência doméstica e familiar contra a mulher. O importante é sempre buscar ajuda, buscar informação e buscar apoio. Não se deve sofrer sozinha, amargar sozinha as dores de uma violência numa relação íntima de afeto, numa relação de companheirismo ou mesmo que seja de casamento. E agora nós vamos direto à Codicom com Renata Leonardo com as últimas notícias do Ministério Público no quadro Minuto MPRJ. É com você, Renata. Olá, José Fernandes. Vamos ao nosso primeiro destaque. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Subprocuradoria-Geral de Planejamento Institucional, divulgou o novo Mapa Estratégico com vigência 2020-2027, aprovado pelo Conselho de Gestão Estratégica. O documento reafirma a missão, a visão e os valores do MPRJ e norteará o Parquê Fluminense nos próximos anos em aspectos como focos de atuação, cultura organizacional, articulação e relacionamento, entre outros. O processo de revisão do novo mapa estratégico ocorreu de forma coletiva, com a participação de membros e servidores para a formulação dos novos objetivos estratégicos e a definição da visão institucional, que busca consolidar a atuação institucional integrada, resolutiva e proativa, de forma inovadora e transparente, conectada à sociedade. Em 2020, terá início a construção dos novos planos setoriais e regionais, momento em que será intensificado o diálogo com a população na identificação das demandas sociais que vão subsidiar a elaboração de ações e soluções inovadoras, a fim de atingir os objetivos estratégicos. Para finalizar, o MPRJ e a Defensoria Pública obtiveram decisão junto à 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça que determinou ao município do Rio a criação imediata de um gabinete de crise para contornar os problemas na área de saúde. Requerida pelas instituições para evitar a paralisação do setor, a medida deve ser implementada pela Prefeitura de forma institucional, com a participação das organizações sociais, as OS, da Rio Urbe, da Rio Saúde e da Conlurb, e intersetorial, o que inclui as secretarias Municipal de Saúde e Fazenda e demais órgãos com autonomia plena para decisão de gestão. Quer saber mais? Acesse www.mprj.mp.br
E não esqueça de acessar as nossas redes sociais. Zé Fernandes. Obrigado, Renata. A gente vai fazer agora um pequeno intervalo, mas a gente volta já já com o nosso MP Cidadão. Não saia daí. Estamos de volta com o nosso MP Cidadão e aqui no estúdio nós teremos a segunda parte da entrevista sobre tecnologia e inovação com o promotor de justiça Daniel Lima Ribeiro, que é coordenador do Laboratório de Inovação, o Inova MPRJ, e também estão conosco o líder de projeto do Inova, Leonardo José Santana, e a designer-chefe do Inova MPRJ, Beatriz Ferreira. Sejam todos muito bem-vindos e a gente vai retomar esse programa aqui. A gente já deu umas boas pinceladas de como o Ministério Público do Rio de Janeiro está cada vez mais envolvido com as ferramentas de tecnologia. Mas, Daniel, como é que esse projeto todo ele pode auxiliar o cidadão lá na ponta final, né? Ele que é o destinatário da ação do MPRJ? A função do MP é sempre tornar com que zelar pelo efetivo respeito aos direitos que o cidadão tem. Isso está sempre atrelado a serviços públicos de relevância social, como saúde, educação, etc. O que o Inova quer fazer, e a proposta dele, é tornar mais eficiente, mais efetiva essa atuação do MP por meio das técnicas, por meio das ferramentas de tecnologia que a gente tem. Um exemplo que eu acho que pode aprimorar isso é esse projeto que a gente vem começando a desenhar, chamado Bússola da Gestão Hospitalar, em que a gente vai trazer, o nosso propósito é entender quais são aqueles indicadores críticos para o funcionamento de um hospital, aqueles que o bom gestor está preocupado em fiscalizar para que o serviço seja melhor. O que a gente quer usar? Computação em nuvem. A gente quer usar a inteligência artificial e trazer e abrir esses dados para o cidadão interessado ver. Então, o cidadão vai poder acompanhar o funcionamento daquele hospital da sua cidade, saber se o funcionamento tem sido adequado, se vai faltar medicamento, para que ele possa participar dessa cobrança também junto com o MP e junto à supervisão do hospital para que o serviço melhore. E, mais do que isso, a gente quer trazer o cidadão para que ele seja parte desse processo. Então, ele não só vai ter um serviço melhor, a gente espera, mas ele vai se sentir também parte desse processo de cidadania, em última análise. Leonardo, está errado eu dizer assim que o cidadão que queira, por exemplo, um tratamento, através dessas ferramentas, assim, ele possa saber que horário seria um melhor horário ou o dia da semana para buscar o hospital, do tipo assim, olha, o dia tal é que está o doutor lá, só que nesse dia está muito lotado, eu estou vendo aqui que tem um dia que está mais tranquilo, nesse dia aqui é um dia melhor. Era mais ou menos isso? Sim. A ideia básica do Bússola é criar um painel, chama de dashboard, tanto para o gestor quanto para o cidadão, que ali o cidadão e o gestor vão ter indicadores, e o órgão de controle também, no caso do Ministério Público, ou a própria administração direta, vai saber se o hospital é superlotado, se está com leito com problema, que médico está lá em que hora não está, vai ter acesso a toda a escala de funcionamento do hospital, acesso está faltando medicamento, vai estar tudo disponível nesse painel que é o Bússola de Gestão Hospitalar. Beatriz, isso aí poderia evitar, no final da história, aquelas histórias tristes que a gente toda hora vê pelos meios de comunicação, de uma pessoa que precisa de um atendimento, ela foi para o hospital, aí dali ela foi para outra, e dali foi para outra e depois morreu. Eu acho que pode ajudar isso. A gente pensar, né, que nem no Google você consegue ver o restaurante está lotado ou não. O Bússola poderia também servir para isso. E você consegue ver nos hospitais na sua área onde você teria um atendimento mais rápido para evitar casos como que você falou. E internamente lá no Ministério Público, como é que está funcionando assim, o desenvolvimento desse projeto? Assim, os participantes, os atores, os membros da MP, como é que eles têm recebido essas iniciativas? Então, o meu papel lá dentro do Inova é fazer os processos de design. E o design é muito centrado no humano. E quando a gente fala isso, não é só no usuário final, que seria o cidadão no nosso caso, mas também nos membros dentro dos órgãos do MP. Então, a gente tem chamado muito os promotores, membros de outros órgãos, para estarem junto com a gente, pensando os nossos projetos.
Porque é muito importante que eles também comprem essa ideia para poder depois desenvolver, porque a gente só está fazendo um experimento. Quem vai ser responsável por depois botar esse projeto em prática são eles. Então, para a gente é muito importante trazer desde o começo do processo essas pessoas para que elas entendam, construam junto com a gente a visão e depois possam continuar essas iniciativas. E uma questão interessante que eu venho aprendendo com a Bia e com o design é que acho que uma das primeiras lições que o design explica é duvide da sua própria percepção do problema, ou seja, questione a sua percepção do problema. E muitas vezes a gente já chega com uma ideia de solução. Então eu acho que esse processo tem sido um processo muito rico, ver também os membros do MP passarem por esse processo, ou seja, a gente desenhou um método, está desenhando um método de trabalho do laboratório, em que a gente trabalha com os promotores que são parceiros, os procuradores. E o primeiro passo, que não é um passo trivial, é entender o desafio e questionar a sua preconcepção sobre ele. Daniel, no capitalismo a gente sempre ouve aquela expressão que tempo é dinheiro. Esse projeto todo, ele vai otimizar uma série de atividades, né? Podemos dizer que a instituição ela vai operar melhor com menos recursos financeiros? Sem dúvida, essa é uma projeção futura, principalmente com a chegada da computação e com inteligência artificial, automação de processos, o que não quer dizer que, enfim, a gente não possa retreinar a nossa força de trabalho para fazer mais análise e se tornar uma instituição mais eficiente. Mas acho que, sem dúvida, a gente trabalha muito focado em custo-efetividade, fazer mais e melhor custando menos. Então isso aí com certeza uma dimensão que a gente trabalha. Hoje, Leonardo, vocês já trabalham com menos papel? Infelizmente ainda não. A gente teve esse precedente, uma promotoria também digital, que foi a terceira de saúde. O protótipo pronto já do Integra, que é aquele projeto que eu falei sobre, que já está em fase de entrega pelo Inova, ele já atende a essa função de eliminar o papel na atividade fim. Só que a gente ainda está na fase de implementação, que é uma fase gradual, intrínseca ao projeto, que a gente seleciona órgãos piloto para que a gente consiga implementar o sistema. Uma vez implementado, o protótipo já atende essa finalidade de eliminar o papel. Olha, gente, vou ter que fazer um pequeno intervalo, como vocês estão vendo. O programa está muito interessante, né? A gente volta já já, não saia daí. Nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão, dando continuidade à segunda parte da entrevista sobre o Laboratório de Inovação do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, o MPRJ. A gente já abordou várias questões. Eu queria lembrar aqui, Daniel, o MP do Rio de Janeiro também desenvolveu uma ferramenta chamada MP em Mapas, que também foi uma ferramenta extremamente revolucionária. Há alguma interatividade entre o Inova e o MP em Mapa? Como é que é isso? Sim, existe. O MP em Mapa foi o primeiro projeto dessa gestão do MP que trouxe a gestão digital para o centro do MP, ou seja, ferramentas, informação e georreferenciamento. Hoje é um grande repositório de bases de dados em que o cidadão, o acadêmico, qualquer interessado pode cruzar e conhecer a realidade do território, em diferentes dimensões. A gente entende uma interface muito grande entre o nosso trabalho em Mapas como sendo talvez esse repositório das informações que nós vamos produzir a partir de uma lógica de indicadores críticos, assim, daquilo que pela simples transparência, pela simples informação, tende a mudar a eficiência de serviço público. Então a gente imagina que esses produtos que sejam gerados, eles fiquem hospedados lá na mesma suíte, no mesmo conjunto de aplicativos do MP em Mapas. Leonardo, o projeto ele é muito recente. Vocês já estão tendo algum tipo de feedback da instituição, das pessoas que estão tendo contato com vocês? Sim, com certeza. Em relação ao Integra, a gente conduziu uma dinâmica com a participação da Beatriz e o objetivo foi justamente esse, a gente colocou os usuários finais dos promotores de justiça de diversos órgãos do meio ambiente, do GAEMA, que é o nosso grupo de atuação especializado em meio ambiente, promotores que trabalham também na administração, em contato com o Integra Judicial.
E o objetivo foi justamente esse, de observar o primeiro contato desses usuários com o sistema. E a Bia pode falar um pouquinho melhor como foi a dinâmica. E extrair deles assim, o que o sistema precisa melhorar, o que o sistema acertou. Um dos objetivos do laboratório é conduzir experimentos. Então, a gente vê o Integra como um desses experimentos. E eu acho que cada vez mais a gente está entendendo que uma pessoa não vai ter a resposta para tudo. Então, com esse projeto, a gente botou o sistema e deu atividades para os promotores e para os órgãos de fazerem. E, a partir disso, eles iam anotando o que eles tiveram dificuldade, o que eles acharam bons. E, com esses comentários, a gente conseguiu aprimorar a plataforma. Daniel, é mais ou menos como nós que estamos em algum serviço, né? A gente está parado ali, a gente olha assim, puxa, será que ninguém nunca viu que essa situação poderia ser assim, porque ficaria muito melhor? Então é isso que vocês estão fazendo, né? Esse tipo de levantamento, né? De resolver situações de uma forma mais simples, mais eficiente, né? Sim, sem dúvida é uma mudança de perspectiva, assim, para olhar para os problemas, as soluções, as ferramentas. A gente tem muito pouco tempo só de criação, mas muito animados com a receptividade, com o entusiasmo do Procurador-Geral, da Subprocuradora de Planejamento, dos próprios colegas. Eles passam no corredor, veem uma sala onde todo mundo trabalha junto, parece uma startup, onde tá tudo colorido, cheio de post-it na parede, e pessoas assim, entusiasmadas com o potencial de mudança que a gente pode trazer para o MP. Então, tem sido até agora uma experiência muito positiva e que a gente espera que vai começar a dar frutos muito em breve. Ô Beatriz, isso acaba estimulando o próprio promotor de justiça a vir dar sugestões também, né? Quando ele vê esse ambiente todo que o Daniel está dizendo aqui, isso acaba fazendo que o promotor ele se encoraje e dá também uma contribuição, né? É isso que a gente espera que eles façam. A gente está aberto a essa contribuição e é muito importante porque a gente está num ambiente um pouco diferente do que é o dia a dia desses promotores e esse dia a dia também é muito diferenciado. Então é importante que eles se sintam confortáveis para vir falar com a gente e a gente conseguir entender como é que a gente ajuda e auxilia para melhorar a atuação deles diárias. Leonardo, se outro MP, alguém de outros MPs do Brasil inteiro que estejam nos assistindo, quiserem ter mais informações, vocês têm como disponibilizar esses dados? Seja possível já exportar para esses outros MPs? Com certeza. A gente está criando está em fase de projeto ainda no nosso site interno do Inova e lá, se algum MP tiver interesse, a gente já houve contato por exemplo, com o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, que está construindo seu próprio laboratório e a gente vai ajudar nesse processo. Nesse nosso site vão ter os projetos que a gente vem desenvolvendo, as técnicas que a gente usa, os nossos objetivos, nosso planejamento estratégico. Todo o nosso site vai disponibilizar essas informações e esses colegas vão poder extrair essas informações do site. Tem duas dimensões que são muito importantes assim, para a gente, que é a dimensão de difusão dessa cultura e do método que a gente desenvolve e da criação de rede. Então, por isso que em tudo que a gente vem fazendo, existe uma preocupação de documentar. Então, esse método que nós viemos desenhando, assim, esse fluxo de trabalho que traz o design, que traz os promotores, que ouve especialistas, que prioriza indicadores e que traz tecnologia, é algo que a gente tem investido bastante esforço para documentar, com a vontade de poder compartilhar com outros laboratórios de MPs, de governos, porque a gente acredita que a inovação se faz de forma incremental. A gente olha, pega uma boa ideia, não tem vergonha de copiar, porque a gente copia e melhora, adapta e melhora, e esse é um processo que ninguém inova sozinho. Então... Daniel, isso pode criar uma grande rede de informações para o bem, né? Vamos dizer assim, né? A gente sempre teve essa dificuldade acontece um delito no Rio Grande do Sul e o sujeito tem a identidade dele no Rio Grande do Norte e ninguém sabe de nada e fica aquela coisa. Então, quer dizer, isso em breve será apenas uma coisa do passado, né? A tecnologia ela vai acabar cercando todo esse emaranhado de acontecimentos. Sim, né? E em especial se a gente traz essa nova dimensão que eu acredito que vai ser a grande onda de inovação que a gente vai ver no futuro próximo, que chama inovação aberta, que é a ideia de trazer, não só compartilhar esse processo com outros MPs, mas com as startups, com a academia. E nós fomos visitar uma experiência muito exitosa do MP do Pernambuco, com o Porto Digital,
e vamos começar a desenhar nosso programa aqui de inovação aberta e para envolver outros parceiros, a sociedade nesse processo. Gente, olha que bacana, né? Olha quanta coisa a MP do Rio de Janeiro está fazendo e que certamente vai ser muito útil para todos nós aqui no Brasil. O MP Cidadão de hoje fica por aqui. Eu agradeço a presença do promotor de justiça Daniel Lima Ribeiro, que é coordenador do Laboratório de Inovação, o Inova MPRJ, do líder de projeto do Inova, Leonardo José Santana, e da designer-chefe do Inova MPRJ, Beatriz Ferreira. Se você aí de casa quiser rever esse programa, fique atento aos horários e às reprises aqui na TV Justiça. E se inscreva também no nosso canal no YouTube, ative as notificações, assista a essas e outras edições do nosso MP Cidadão. Um forte abraço e até semana que vem. Tchau!